Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E vamos falar mais um pouquinho aqui, né, dos nossos conceitos básicos de eletricidade eletrônica. Na aula de hoje, eu achei bem interessante trazer um projeto aqui, porque eu estava preparando o material para aula ao vivo, né, para aula ao vivo sobre hardware da placa Raspberry, onde eu vou para o pessoal lá do portal de membros, para os assinantes do portal de membros, eles vão ter acesso a essa aula ao vivo e outras três que vão ser realizadas aí aos sábados. E eu estava projetando uma placa de expansão para Raspberry, explicando o hardware, projetando uma placa de expansão e comecei a simular alguns circuitos aqui, né, no Tina, para verificar, né, para ter uma prova de conceito com relação ao funcionamento. E daí eu pensei, ó, estou fazendo aqui um projetinho, um projeto simples aqui, mas já com alguns componentes a mais do que os componentes que eu apresentei lá para o pessoal nas aulas de conceitos básicos. E estou usando os conceitos que ensinei naquelas aulas, então acho que seria interessante comentar aqui com eles. Então é justamente isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje como uma dica, para mostrar que quando vocês tiverem, quem está começando, quem não tem ainda experiência em eletrônica, está tendo a primeira experiência com essas aulas, quando estiver se deparando com projetos, né, maiores, mais complexos, projetos realmente que você vai implementar lá no hardware, os conceitos básicos que a gente viu de resistência de corrente, de tensão, né, das quedas de tensões, resistência equivalente, os cálculos, eles vão ser sempre muito importantes. Tá? E é justamente isso que eu quero mostrar aqui. Então, no detalhe aqui, qual que é a necessidade, no caso desse trecho de circuito aqui para o projeto, tá? Então, é criar uma entrada digital para Raspberry, e vamos fazer como se fosse uma entrada digital industrial, tá? Vamos pensar dessa forma. Então, geralmente, os padrões de tensão, né, de níveis lógicos aí de tensão que se usa na indústria, geralmente para uma entrada digital, ou existe as entradas ali com sinal a relé, então vem da máquina algum sinal a relé e você tem que, dependendo se o relé for fechado ou for aberto, você tem que utilizar essa informação para fazer o seu acionamento, ou então, muitas vezes, é uma saída do equipamento de 24 volts, tá? Geralmente esse é o padrão. Essas são as duas formas mais fáceis de se encontrar nos equipamentos industriais. Então eu pensei aqui em fazer uma entrada digital de 24 volts para Raspberry, só para a gente ter ali uma entrada para fazer a nossa simulação. E só que um detalhe, a porta lá de I/O do Raspberry, ela é 3,3 volts, então ela não pode né, não pode estar sendo injetado nela um valor de 24 volts, você vai acabar queimando a porta. E além disso, como a gente tá pensando aqui numa entrada como se fosse uma entrada para uso industrial, então ela teria, que é um ambiente mais agressivo, né, um ambiente que podem ter problemas, surtos de tensão, coisas desse tipo. Então é interessante que essa entrada ela seja isolada, né? Isolada do I/O em si do seu dispositivo. No caso, nossa Raspberry, mas se fosse um microcontrolador, um microprocessador, o que você estiver usando no seu projeto. Para fazer essa isolação, nós vamos utilizar aqui um optoacoplador, tá? O optoacoplador é um circuito integrado bastante simples. Eu vou até mostrar aqui para vocês um optoacoplador. Não é exatamente esse que eu vou usar no projeto, né? Mas aqui no Tina tinha esse para fazer a simulação. Só para mostrar para vocês, então é um circuito integrado geralmente de 6 pinos, mas tem de 4 pinos, tem alguns outros encapsulamentos também. De um lado ele vai ter um LED e do outro lado ele vai ter um fototransistor, tá? Então, quando esse LED aqui acender, vamos dizer assim, então quando você acionar esse LED, a luz que ele emanar vai fazer com que o transistor lá do outro lado do circuito conduza, perfeito? E esse é o objetivo aqui do nosso projeto. Por isso que existe uma isolação, né? Aqui, ó, não existe uma ligação elétrica em si
entre essa parte aqui do circuito com a outra parte do circuito. Então, essa daqui seria a parte da entrada de 24 volts e essa daqui é a parte que vai ligar lá no I/O da Raspberry. Então, eles estão isolados, tá? Muitas vezes a gente chama isso de isolação galvânica. Existem outras formas de se fazer esse tipo de isolar circuitos também, mas uma muito comum é a utilização de optoacopladores. Tá bom? Então, lá dentro daquele circuitinho integrado vai ter um LED e um fototransistor, tá bom? Então, aqui, de um lado, né, do lado da entrada do circuito, o que é o mais importante, que é o que eu queria mostrar o cálculo para vocês? É determinar que esse resistor, certo? Para com a tensão que a gente aplicar, que no caso vai ser uma tensão de 24 volts, acionar aqui o LED e ele, então, acionar o nosso transistor. Agora eu vou comentar com vocês uma coisa que é muito importante quando vocês estão desenvolvendo projetos eletrônicos, que é vocês terem em mãos os datasheets dos componentes, né? Então, os datasheets são as folhas de dados onde estão as informações pertinentes e importantes dos componentes que você vai utilizar para poder desenvolver o seu projeto. Então, no caso aqui, eu estou com o datasheet deste optoacoplador aqui, que está disponível aqui no TINA, que é o 4N33. Eu não vou usar esse no projeto, tá? Eu coloquei um quase da mesma família, o 4N25, que foi o que eu encontrei comercialmente para comprar. Mas aqui para simular, eu estou usando esse daqui porque tem características aí próximas. Então, o que é importante a gente ver aqui para a gente poder trabalhar com esse optoacoplador? É interessante a gente saber qual mais ou menos é a queda de tensão quando esse LED aqui está acionado. Então, quando passar corrente por ele, né, e ele acender, ele vai ter uma queda de tensão aqui em cima dele. Então, é importante a gente saber, porque a gente vai ter que subtrair da tensão da fonte essa queda de tensão, para então calcular a corrente aqui que passa pelo resistor. Calcular a corrente não, com a corrente também que é dada lá no datasheet, poder calcular aqui o resistor. Tá certo? Então, o que o datasheet nos diz aqui com relação a essa tensão, né, e a corrente aí típicos. Então, olha aqui, ó, a tensão típica, a queda de tensão típica naquele diodo é de 1,2 volts, quando ele estiver acionado, quando aquele LED estiver aceso. E aqui, condições de teste de 10 miliamperes. Então, eu vou fazer essas mesmas considerações que estão aqui no datasheet, tá? 1,2 volts aqui de queda de tensão quando ele estiver acionado, né? Ali o LED, né, do optoacoplador, e preparar ali o circuito para conduzir uma corrente de aproximadamente 10 miliamperes. Então, aqui eu tenho a tensão da fonte, 24 volts, olha lá. 24 volts, também já tinha colocado as características aqui, tá? Para o pessoal. 24 volts da fonte menos 1,2 volts, que é a queda de tensão aqui sobre o diodo, né? Sobre o LED, dividido pela corrente. A fórmula que a gente já usou várias vezes, né? V igual a RI, mudando ali, jogamos o R para o outro lado, R é igual a V dividido por I. Tá bom? E aqui, então, a corrente, né, que é a corrente lá de trabalho, uma corrente típica de trabalho de 10 miliamperes. Fazendo esse cálculo aqui, vai nos dar aqui que o resistor, né, que a resistência obtida pela conta é de 2,28 quiloohms, tá? Aproximadamente 2,3 quiloohms. Esse valor aqui não é um valor comercial, então eu tenho que adotar um valor comercial. Eu adotei aqui um valor comercial, um valor de um resistor que eu tinha de 2,7 quiloohms, ok? Então está aqui 2,7 quiloohms, perfeito? Coloquei um diodo, esse diodo aqui é um diodo simplesmente de proteção, tá? Seria até mais interessante se fosse um diodo supressor, que é um diodo que realmente ajuda mais a proteger surtos aí de tensão, mas coloquei um diodo normal aqui. Coloquei aqui também um outro resistor e um LED aqui, só para a gente, né, isso quando for o hardware físico mesmo, saber ali visualmente, conseguir visualizar se
foi aplicado a tensão ou não ali na entrada digital. E do outro lado aqui, que está um lado isolado, eu coloquei um resistor alto aqui, um resistor de 10 kΩ, tá? Nesse pino aqui, o transistor, a gente não falou de diodo, a gente não falou de transistor ainda no nosso curso, tá? Eu só estou mostrando aqui mesmo para vocês que mesmo quando vocês estiverem trabalhando com outros componentes, outros projetos aí mais avançados, vocês vão usar os conceitos básicos que nós estamos estudando, tá bom? Então, coloquei um resistor alto aqui. Quando a gente coloca assim um resistor no coletor de um transistor, num pino físico de um microcontrolador, indo para VCC, tá? Então, aqui está a tensão de alimentação. No caso, então, eu coloquei aqui 3.3, né? 3,3 volts, que é a tensão dos I/Os do Raspberry. A gente chama esse resistor aqui de resistor de pull-up, tá? Então, quando vai para o VCC, né? Quando vai para o positivo, a gente chama de pull-up. Se fosse para o GND, nós chamaríamos de pull-down, tá? Esse resistor de pull-up, ele vai servir basicamente para a gente manter. O transistor aqui ele se comporta como uma chave, tá? Aberto, fechado. Então, quando o LED aqui do optoacoplador não estiver aceso, é como se a chave aqui estivesse aberta. Então, um circuito em aberto. Quando esse circuito aqui está em aberto, esse resistor indo aqui, ó, diretamente para o pino da Raspberry, para o pino de I/O da Raspberry, a gente está mantendo um nível de tensão. Então, a gente está mantendo o nível lógico 1 aqui. Quando esse LED aqui for aceso, então que entrar os 24 volts aqui, esse LED acender e chavear aqui esse transistor, como se fosse uma tecla, igual eu estou comentando com vocês, uma chave, fechar ele, fechar o circuito, a gente vai aterrar aqui o pino da Raspberry. Vamos lá, vamos aterrar aqui o pino da Raspberry. E vamos ter nível lógico 0, tá ok? Então, esse resistor aqui, ele serve principalmente para essa questão, para você manter um nível lógico, né, estabelecer um nível lógico quando a chave estiver aberta, e o valor dele tem que ser um valor relativamente alto, para não fluir corrente aqui para a porta do seu dispositivo, tá certo? E uma outra característica que vocês puderam observar é que esse tipo de configuração, né, quando a gente usa um transistor assim, ele, na verdade, é como se o sinal fosse invertido, né? Porque quando a gente aplicar o 1, aqui, o 1 lógico aqui na entrada, os 24 volts, na verdade a gente vai estar zerando aqui o transistor, certo? Isso é uma característica construtiva, é uma característica desse tipo de circuito. Quando a gente for estudar amplificadores, amplificador inversor, esse tipo de coisa também vai ficar mais clara aí para o pessoal, tá? Então, o importante aqui era isso, era calcular aqui essa corrente, né? Quando aplicar os 24 volts, calcular a corrente que vai passar aqui pelo diodo, né, do optoacoplador, que na verdade é um LED, ele vai acender, vai chavear aqui o transistor, né? O transistor vai curto-circuitar o circuito, é o que a gente chama de saturação, né? O transistor vai entrar em saturação e ele vai conduzir aqui, então a queda de tensão aqui vai ficar praticamente 0, vai ficar uma queda de tensão aqui muito baixa, e é como se a gente estivesse aplicando nível lógico 0 no pino, nível lógico baixo, no pino de I/O da Raspberry. Então, a gente, entrando 24, na verdade, entra 0 aqui no pino de I/O da Raspberry. Perfeito? Era esse o detalhe aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Então, um circuito interessante aqui, que vocês também podem estar utilizando aí para suas entradas, não só para Raspberry, para outros microcontroladores. Basta colocar aqui a tensão, né, de alimentação ou a tensão dos I/Os que você quer, né, tá trabalhando. Então, poderia ser 5 volts, 3,3, 1,8, depende do microcontrolador, do dispositivo que tiver aqui desse lado direito. Tá? Isso daqui é só um medidor de tensão, né? Só para a gente ver a tensão que vai aparecer aqui, certo? Coloquei um amperímetro aqui também só para medir a corrente que está passando por aqui, para a gente ver se está próxima da corrente
do que do nominal, né? Também coloquei aqui um verificador de tensão para a gente ver se a tensão aqui, a queda de tensão aqui no diodo também está próxima do típico, né, do nominal que está especificado lá no datasheet. Então vamos verificar, vamos fazer a simulação desse aqui. Então olha lá, chave aberta, não está sendo aplicados 24 volts aqui, tem uma tensão irrisória e uma corrente irrisória aqui, que a gente chama de corrente de fuga aqui, isso aqui isso aqui é praticamente nada, né? E a tensão aqui, olha lá, está 3,3 volts no pino físico da Raspberry. Vamos então aplicar os 24 volts na entrada. Pá, olha lá, aplicamos. Olha aqui, deu 1,14 volts a tensão, né, nesse ponto aqui, a queda de tensão aqui no diodo, passando aqui pelo diodo em torno de 8,47 miliamperes, e olha aqui, a tensão no pino físico, né, lá no pino de I/O da Raspberry, caiu para 300 mili, 0,3, quase 0,4 volts. Que isso daqui também já é uma tensão que da estrutura aqui do semicondutor, a tensão que a gente chama de tensão VCE, aqui entre coletor e o emissor do transistor, que mais para frente eu vou explicar isso daí para vocês. Mas atingimos o objetivo, acendeu o LED aqui, então visualmente a gente já estaria vendo se foi aplicada a tensão e lá no pino físico funcionou, foi chaveado, né, jogou nível lógico 0, aqui quando a gente aplicou 1 aqui na entrada, os 24 volts na entrada, jogamos 0 lá na entrada digital do Raspberry. E esse circuito aqui de entrada isolado desse circuito aqui que vai para o pino físico do Raspberry. Então, se por acaso alguém aplicar uma tensão maior, acontecer alguma coisa, né, isso daqui vai proteger essa parte, né, a parte mais sensível do nosso circuito, que é a parte do microcontrolador, do Raspberry, do Arduino e assim por diante, tá bom? Eu estou montando, né, estou fazendo esse projeto aqui, a gente vai fazer na aula a placa disso daqui, vai falar dos I/Os, das características de hardware da Raspberry, vamos fazer o projeto da placa, tá? Daí eu disponibilizo tudo lá para o pessoal do portal de membros. Então, se você ainda não é assinante, faça a sua assinatura. Durante esse mês de junho aí estamos com desconto especial de 15%, além dos 38 cursos que tem no portal de membros, né? Então, são atualmente 38 cursos, 46 seminários, você ainda vai ter acesso aí a essas 4 aulas ao vivo, tá? Se você for assinante, as aulas serão gravadas, ficarão disponíveis lá para o pessoal, então não perca essa oportunidade. E também eu gosto sempre, tá aqui as aulas novas, né? E eu gosto sempre também de comentar com o pessoal o curso da formação de internet das coisas, do professor Fernando, um curso ótimo, um curso único aí no mercado, um curso que realmente ensina todas as etapas para desenvolvimento de aplicações de internet das coisas, começando pelo dispositivo lá de hardware, né, com o ESP32, trabalhando ali com ele de forma avançada, FreeRTOS, depois monta todo o servidor MQTT, faz aplicação em Python, em MySQL, cria servidor web, trabalha com os tipos de serviço aí, GET, POST, e essa semana ele acrescentou mais um curso aqui na formação, onde ele ensina a montar toda a infraestrutura direto do servidor da Amazon para realmente ser o seu servidor cloud de internet das coisas. Ou seja, ele mostrou aí para o pessoal, para os alunos, todo o processo, não ficou só uma parte da aplicação, ele mostrou realmente tudo para você criar a sua aplicação aí de internet das coisas e usar na sua empresa, usar nos seus projetos, desenvolver seus produtos, seus serviços e assim por diante. Então, vale a pena fazer essa formação e tem um pacote especial, eu sempre coloco aí o link tanto no blog, então se você está assistindo no blog, sempre dê uma olhada aí para baixo. Se você está assistindo no YouTube, sempre acessa nosso blog, vê a descrição do vídeo, acessa também nosso blog, sempre tem mais informações e tem um pacote especial com essa formação aqui, mais o portal de membros, um valor super especial mesmo, tá muito barato aí,
tá com um descontão, uma condição aí muito especial mesmo para o pessoal ter acesso a todo esse conteúdo aí por um ano, tá bom? Encerro por aqui, era isso que eu gostaria de comentar aqui com vocês hoje, espero que tenha sido útil essa dica aí para vocês. Para quem está começando, vocês viram que com esse pouco aí que a gente aprendeu, né, mas esse pouco é muito e vocês vão usar sempre aí para fazer o desenvolvimento aí dos seus projetos eletrônicos, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.